Bom dia. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos, presidida por esse vereador, secretariada pela vereadora Carol Ribeiro, e também o vereador Tiago Surfista é membro da comissão, mas como ele reassumiu o mandato de vereador, a portaria dele não foi publicada ainda, reconduzindo ele à Comissão de Finanças. Como a Comissão de Finanças e Orçamento é composta por 3 vereadores, há quórum legal, com a presença da vereadora Carol, daremos início aos trabalhos. Bom dia. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2023. Obedecendo desta forma ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Está presente, a Carol já está na mesa, fazendo parte da mesa, como membro da comissão. O senhor Oscar Bonilha, diretor do Departamento do Tesouro, já convido para fazer parte da mesa. O Fábio Roberto Pavão, diretor de Despesas. Não chegou ainda, está a caminho. O Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de Gestão Pública. E o Guilherme Costa Moreira, diretor de Planejamento Orçamentário, que sempre faz a explanação aqui nas nossas audiências públicas. Após a apresentação, abrirei para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais e aos munícipes. E tenho a honra de anunciar a presença do munícipe Tadeu Fernandes Blanco, que toda a audiência pública está aqui presente. Seja bem-vindo. Tá? Está aí. Membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Obrigado pela presença. Assessor de vereador, o Arinaldo, representando o vereador Maurício Brinquinho, e o Adenilson, a vereadora Carlinda Tinoco. Vamos lá? Eu vou passar a palavra para o Gustavo. Vanessa, Gustavo. Bom dia. O Gustavo representando a vereadora Vanessa de Jesus. Vamos dar início. Eu passo a palavra para o diretor Oscar, se ele quiser fazer alguma colocação, ou já vamos, se assim quiser, já vamos direto para a explanação. Direto para a explanação. Bom dia, nobres vereadores, todos aqui que nos acompanham. Vimos hoje apresentar os resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2023. Como já fazemos de costume, vamos começar a falar aqui de receitas. Antes, de fato, de entrar nas receitas, cabe a gente ter em mente aqui que a inflação, que encerrou no exercício de 2023, o acumulado de 12 meses, ficou em 4,62%. Quando a gente vai, de fato, olhar aqui essa comparação de receitas, aqui é uma comparação nominal, do que foi arrecadado em 2023 em relação ao que foi arrecadado em todo o exercício de 2022, nesse primeiro momento, olhando em receitas correntes e de capital, a gente vai ver que as receitas correntes foram de 5,6 para 5,8 bi, um crescimento de 4,8%, nominal. Lembrando aqui que se a gente pensar que a inflação foi de 4,62, o crescimento real é menor do que isso. As receitas de capital cresceram percentualmente bastante, mas em valor não significam tanto quanto as correntes. Elas foram de 97 milhões para 251. A seguir a gente vai detalhar elas para entender o porquê dessa variação. No total líquido da receita, fomos de 5,2 bi em 2022 para 5,6 em 2023. Quando a gente começa a detalhar as receitas correntes e as de capital, numa mesma lógica de comparação de 23 com 22, a gente vai quebrar as receitas correntes em impostos, taxas e contribuições, receitas de contribuições, receita patrimonial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E as de capital, a gente vai detalhar elas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital. Olhando para os resultados, o primeiro dele, a gente vai ver um resultado positivo de um crescimento de 14,9%
nas receitas de impostos. Aqui dentro dessas receitas vão estar principalmente o IPTU e o ISS-QN diretamente arrecadados pelo município. As receitas de contribuições, aqui a gente vai ter só a COSIP, a gente vê um crescimento nominal de 4%, mas se considerarmos a inflação, a gente não tem crescimento real aqui. Vai chamar a atenção, novamente aqui, as transferências correntes, que representam a maior parte da nossa receita. Dentro delas, a gente vai ter principalmente o ICMS e o IPVA, e nesse caso, a gente teve uma leve redução de 0,21%. Quando a gente olha para as receitas de capital, primeiro a gente vai ver aqui as operações de crédito indo de 80 milhões em 2022 para 175 em 2023. Aqui dentro dessas operações de crédito, a gente vai ter os recursos do Desenvolve São Paulo, a gente vai ter os recursos das obras do Baquirivu, os recursos que vieram do CAF, vai ter PEMAT, vai ter PENAFM. E lá embaixo, um crescimento percentual bastante grande, apesar de em valor não ser tão expressivo, as transferências de capital. Aqui, explicando essa variação, vai ter principalmente o recurso do FUNSAI. 2022 não teve entrada de recurso do FUNSAI porque ele foi adiantado para dezembro de 21. Então, agora, quando ele entra novamente em 23, ele gera essa variação percentual grande. Detalhando um pouco mais ainda a receita, ainda comparando 2023 com 2022, mas agora olhando pelas principais rubricas, a primeira delas, a nossa principal receita, o ICMS, e a gente viu lá que as transferências correntes foram um problema, e aqui a gente vai entender o porquê. O ICMS, ele decresceu 0,6%, e aqui em valores nominais. E é uma área onde a gente não tem qualquer ação a ser tomada que tenha reflexos imediatos. A gente vai ver um ISS-QN com um comportamento completamente diferente. A gente vê um crescimento expressivo. A gente vê o ISS-QN indo de 730 milhões em 2022 para 854 em 2023. Então, ele segue numa crescente de melhora de desempenho. Inclusive, janeiro de 24 foi o recorde histórico dele, arrecadou 85 milhões num único mês. A gente vai olhar para o Fundeb, a parcela que vem do ICMS, obviamente, como o ICMS performa de forma negativa, a parcela do Fundeb também vai. A gente vê um IPTU crescendo 4,4%, apesar de ser um crescimento nominal ainda abaixo da inflação. Então, não tem um crescimento real aqui. O IPVA crescendo bastante, o que em valor não significa tanto assim, mas ainda é um crescimento expressivo de 23%. A gente vai chamar a atenção lá mais para o final, a dívida ativa de IPTU, e aí aqui o efeito direto do programa de parcelamento lançado no segundo semestre de 2023, que incrementa bastante a arrecadação da dívida ativa como um todo, mas aqui a maior delas, a de IPTU, é quem vai sofrer essa maior variação. O cenário um pouco distinto acontece quando a gente compara o desempenho dessas mesmas rubricas, mas com o que foi orçado na LOA de 2023. E vai caber sempre aqui um parêntese para trazer o cenário em que foi projetada essa receita de 2023. Essa receita da LOA de 2023 foi projetada lá em 2022, que era um ano em que a economia acelerava num pós-pandemia, chegava num momento de otimismo geral com essa recuperação econômica, e projetou-se um cenário para 2023 que, no fim das contas, não foi confirmado. Então, a gente vai ver que o ICMS atingiu só 81% do que foi projetado, o ISS 71%, por mais que o ISS-QN tenha atingido níveis históricos, recordes históricos, ainda assim não chegou ao que foi orçado, mas por conta de um cenário que não se configurou, um cenário de otimismo que a gente viu que se diluiu, a economia não performou como esperado em 2023, então aqui o que foi de fato arrecadado não conseguiu atingir aquilo que foi orçado na LOA. Quando a gente vai falar de despesas agora, esse efeito de não ter atingido a LOA, a gente vai perceber ele aqui nas despesas, já que se aquilo que a gente orça de receita não acontece, como consequência a gente é obrigado a limitar aquilo que a gente orçou de despesas. Então, a gente vai ver que o que foi orçado de receita inicial para 2023 evolui um pouco do que terminou orçado em 2022. A gente foi de 6 bilhões do orçado atualizado de 22
para 6,2 o orçado inicial de 23. Então, com todas aquelas operações de crédito, todo aquele recurso extra que entrou no caminho, o orçamento atualizado ficou em 7 bi de 2023. Mas quando a gente vai ver empenhado, principalmente quando a gente olha em percentuais empenhados, a gente vai ver que empenhou uma parcela considerável a menos. Em 2022, a gente empenhou 83% do orçamento, e em 2023, só 79%. Fruto disso, de quando uma receita não acontece, necessariamente somos obrigados a limitar essa despesa. Mas, quando a gente olha para a execução de liquidação e pagamento, aí vão ficar valores bastante próximos do que vem sendo um histórico. Quando a gente começa a detalhar essa despesa por grupo de despesa, a gente vai detalhar as despesas correntes aqui, mais uma vez comparando 2023 com 2022. A gente vai detalhar as despesas correntes em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Já as despesas de capital, a gente vai detalhar elas em investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. A gente vai perceber as despesas com pessoal aumentando em 10%, indo de 1,9 bi para 2,1. Juros e encargos da dívida, apesar de percentualmente ser uma variação de quase 30%, em valores isso vai significar bastante pouco se comparado com o pessoal ou com as outras despesas correntes, por exemplo. As outras despesas correntes, que vão ser aqui as nossas maiores despesas, elas vão de 2,5 bi para 2,9, um crescimento de 13,5%. Quando a gente vai ver as despesas de capital, a gente vê os investimentos aumentando bastante, o que é de se esperar. Todas aquelas operações de crédito vão se reverter aqui em despesas de investimento. Então, as obras do Desenvolve São Paulo, as obras da CAF, tudo isso refletindo aqui nessa despesa de investimentos, um aumento de 25%. Nas inversões financeiras, a única despesa que tem aqui é o aumento de capital da Proguaru, em fase já de extinção. Então, é natural que quanto mais nos aproximemos de extinção, mais essa dívida residual que tem lá vai se reduzindo. Então, ela reduz de 85 milhões em 22 para 54 em 23, e espera-se que em 2024, com a efetiva extinção, essa despesa reduza ainda mais e não exista num futuro. A amortização da dívida tem uma pequena variação, vai de 92 milhões para 99, que gera uma variação de 7,9%. Uma outra forma da gente enxergar essa despesa, que está lá no anexo 2 do réu, a gente vai ver essa despesa por funções. E aqui, chamando a atenção para a despesa empenhada, a gente vai ver que são as principais despesas do município, ou foram em 2023. Despesas com administração, somando 907 milhões. Despesas com saúde, com 1,5 bi. Despesas com educação, mais 1,5 bi. Urbanismo, 500 milhões. A gente vai ver que gasto 180 milhões em transporte. E encargos, 486 milhões. São essas as principais despesas executadas em 2023 por função. A gente olhando aqui de fato para os resultados fiscais, e aqui a gente vai ver uma ilustração daqueles anexos do réu, do relatório resumido da execução orçamentária. O primeiro que a gente vai trazer aqui é o resultado primário, que ele vai trazer para nós a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. A gente vê que as receitas primárias totais foram da ordem de 5,4 bi, as despesas liquidadas da ordem de 5,7, o que dá uma diferença negativa de 304 milhões. A meta da LDO ficava em menos 146. Quando a gente vai olhar para o resultado nominal, e ele vai medir aqui na prática para nós a variação do endividamento do município, então a gente vai comparar aqui as situações de 31 de dezembro de 22 com 23, a gente vê uma dívida consolidada variando positivamente em 4,4%, de 2,4 bi para 2,5. Mas lá quando a gente vai olhar as deduções, a gente vai ver uma disponibilidade de caixa reduzindo, indo de 768 milhões para 532, demais haveres financeiros de 99 para 146, e a grande variação aqui, os restos a pagar. Em montante bastante grande, em 31/12 em 215 milhões, sendo resolvidos e chegando a 38 milhões ao final de 2023. Tudo isso gera uma variação da dívida consolidada líquida, nesse caso igual à dívida fiscal líquida, indo de 1,8 para 1,9 bi, um crescimento da ordem de 118 milhões, enquadrado na meta da LDO, que permitia até 181.
A gente traz nesse gráfico um histórico de resultado primário e nominal, vindo lá desde 2009 até 2023. A gente pode comparar os comportamentos recentes desses dois índices. No próximo aqui, no anexo 7 do réu, a gente vai ver restos a pagar. Conceituando restos a pagar é toda aquela despesa que está empenhada ao final do exercício e liquidada ou não, ainda não foi paga. Então vai separar em dois quadros. O quadro da parte de cima são os restos a pagar processados, ou seja, é aquela despesa que foi executada, já foi medida, já foi atestada e já foi liquidada, mas ainda não foi paga. E fica para ser paga no exercício seguinte. E aí, inscritos em restos a pagar até 31/12, um total de 209 milhões, desses foram pagos 178, cancelados 2,5, sobrando um saldo de 28 milhões ao final do exercício. Já os restos a pagar não processados, ou seja, aquela despesa que eu empenhei, ela foi executada dentro do exercício, mas ainda está em processo de atestação à nota quando o exercício se encerra, então ela ainda não foi liquidado, o será no exercício seguinte. Inscritos em 31/12 de 2022, 425 milhões, liquidados 285, pagos 277 e cancelados 115. Aqui o cancelamento é grande porque nem tudo que estava aquilo que foi empenhado, na hora que a nota fiscal chega, não vai chegar daquele valor todo. Ou se chega, não vai ser tudo aquilo atestado. Então essa diferença que não foi de fato executada ou atestada, ela vai ser cancelada, sobrando um saldo de 32 milhões ao final. As operações de crédito, e aqui a apuração da regra de ouro. A regra de ouro vai tentar impedir que eu tenha mais receitas com operação de crédito, ou seja, que eu tome mais empréstimos, que eu tome mais crédito, do que eu tenho de receita de despesas de capital. Isso para quê? Isso para evitar que o gestor público use o dinheiro de uma operação de crédito, que ele se endivide para cumprir com despesas correntes. Então a gente vai ver aqui que a previsão era de 487 milhões em receitas para executar uma despesa de 1,2 bi, que estaria devidamente enquadrado na regra de ouro, mas o que de fato foi realizado foram 175 milhões de receita contra 498 milhões de despesas, o que dá essa diferença negativa, que conclui-se que estamos enquadrados na regra de ouro. Alienação de bens. E aqui a legislação vai dizer que as minhas receitas com alienação de bens só poderão ser empregadas em despesas de capital, sejam elas investimentos, inversões financeiras ou amortização da dívida, ou em despesas correntes dos regimes previdenciários. A gente vai ver aqui que o realizado de receitas com alienação de ativos foram 4,8 milhões, sendo 3 milhões em alienação de bens móveis e 1,6 de bens imóveis. Já nas despesas, a gente vê que de tudo isso foram investidos 4,84 milhões. Isso dá um saldo dentro do exercício negativo, porém vinha se trazendo o saldo de exercícios anteriores. Então o saldo acumulado atual fica positivo em 8 milhões em recursos de receitas com alienação de ativos, que deverão ser aplicados em despesas de capital ou despesas dos regimes previdenciários. Despesas com PPP, era um anexo que até o último ano não trazíamos porque não tínhamos nenhuma PPP vigente, então essa é a primeira vez que a gente vai apresentar ele, porque em 2023 começou os trabalhos da PPP da iluminação. Hoje temos já fechados a PPP do Hospital Infanto-Juvenil, mas ainda não vai aparecer aqui porque ele começa a ser executado somente agora em 24. Então aqui, o que esse anexo vai se importar? Ele vai se importar em mostrar que eu não ultrapasso o limite de 5% da minha receita corrente líquida em despesas com PPP. Então, no exercício de 2022, o total de despesas com PPP era de 0, porque ainda não vigorava a PPP da iluminação. Lá em 2023, ela teve uma pequena despesa de 5 milhões, porque ainda estava se iniciando, não estava em pleno vapor ainda. E aí, o anexo se propõe a trazer a previsão. Lá no anexo que foi publicado no réu, no anexo 13 do réu, ele vai trazer essa previsão até 2031, que é o que pede a legislação. Aqui, por conta de espaço, eu resumi e mostrei os dois seguintes, mas mostrando que esse percentual
já na previsão, contando com a PPP da saúde, não ultrapassa os 5%. Ele vai ficar projetado em 3,45 para 2024 e 3,52 para 2025. Mesmo até 2031, ele não ultrapassa os 5% previstos. Agora, trazendo limites, e os limites aqui a gente vai trazer aqueles anexos do RGF. O primeiro deles, limite de gastos com pessoal. A gente vai ver uma despesa bruta com pessoal da ordem de 2,8 bi. Sendo desses 2,8, 2,2 de pessoal ativo, inativos e pensionistas, 233 milhões, despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, 318 milhões. Quando a gente executa as deduções, e as deduções seriam o incentivo à demissão voluntária, que no começo do ano passado gastamos ainda 142 milhões no PDV, as decorrentes de decisão judicial de período anterior ao que está sendo apurado, 16 milhões, e inativos e pensionistas pagos com recursos vinculados, 76 milhões. Efetuadas essas deduções, a gente chega numa receita líquida com pessoal de 2,5 bi, que representa 47,3% da receita corrente líquida de 2023. Trazendo um gráfico da situação, a gente vê que esse número de 47,26 se aproxima do limite de alerta da Lei de Responsabilidade, lá do artigo 20 da Lei de Responsabilidade, mas ainda abaixo, ainda enquadrado no limite. O limite seguinte, vai estar lá no anexo 2 do RGF, é o limite do endividamento do município. Se lá no resultado nominal a gente viu uma variação na prática do endividamento, aqui a gente vai ver a dívida do município frente à receita corrente líquida. Então, a gente vai de uma dívida consolidada de 2,4 bi ao final de 2022 para 2,5 em 2023, e esses 2,5 sendo compostos da dívida contratual, 1,2 bi, e precatórios, 1,3. Os dois tiveram evolução de 2022 para 2023, não muito grande, mas ainda assim evoluiu. Quando eu olho para as deduções, e são as deduções, a disponibilidade de caixa, que reduz de 700 para 500 milhões, demais haveres financeiros de 99 vão para 146, e os restos a pagar, 214 milhões, reduzindo para 38. Quando a gente efetua as deduções, a gente chega numa dívida consolidada líquida, indo de 1,8 para 1,9 bi, que representa 35,6% do orçamento. Mais uma vez aqui, olhando para o histórico do endividamento do município, já não mais o mínimo histórico, mas ainda valores bastante baixos e sob controle até 2023. No seguinte, mais uma vez o endividamento, mas aqui a dívida previdenciária. E a gente vai ver lá ao final a dívida previdenciária sendo negativa, e ela variando para mais negativa. Quando a gente olha para a dívida previdenciária, ela se inicia lá em 591 milhões no final de 2022 e termina 23 com 920. A dívida cresce, porém cresce também a disponibilidade de caixa, que vai de 900 milhões para 1,4 bi. Isso vai significar na prática que essa dívida consolidada líquida negativa significa na prática que, apesar de ter dívida, tem também o IPREF saúde financeira suficiente para arcar com essa dívida nesse momento. Limites de operação de crédito. Lá no REL, a gente vê a preocupação com a apuração da regra de ouro, ou seja, não ultrapassar com operação de crédito em receitas as despesas de capital. Aqui no RGF, a preocupação vai ser não ultrapassar com as operações de crédito o limite percentual definido pela Lei de Responsabilidade. E aí o que a gente vai ver aqui, que todas as nossas operações de crédito são contratuais, e as internas vão ser aquelas do Desenvolve São Paulo, do PMAT, do PENA-FM. Já a externa, a única que tem é a do Baquirivu, são os recursos vindos da CAF, 85 milhões. Isso dá um total de 175 milhões em 2023, que representa 3,2% da receita corrente líquida, devidamente enquadrado nos limites propostos. Aqui a disponibilidade de caixa, desculpa a letra pequena, mas é bastante informação. O que vai ser medido aqui? São muitas colunas, mas a lógica em si não é tão complexa. A disponibilidade de caixa é aquilo que eu tenho disponível no meu caixa. A disponibilidade bruta de caixa vai ser o meu saldo das contas correntes. E aí ele vai separar aqui em recursos próprios e vinculados, ele vai chamar de não vinculados e vinculados, vai segregar em o que é
proveniente de RPPS e alguns deles, mas a gente parte de um total bruto de 2 bilhões, mas desse 2 bilhões, a gente tem que abater os restos a pagar processados e não pagos, porque também já estão comprometidos, os restos a pagar não processados, que também comprometem essa disponibilidade de caixa, demais obrigações financeiras, e isso vai trazer a gente para uma disponibilidade de caixa líquida da ordem de 1,5 bi. Quando a gente abate desse 1,5 bi os restos a pagar empenhados e não processados, da ordem de 95 milhões, a gente chega numa disponibilidade líquida de caixa de 1,4 bi. Apesar de um valor expressivo, a gente vai ver que o maior deles são recursos vinculados ao RPPS do plano previdenciário. Então, é o estoque, o maior estoque de caixa aqui é aquele estoque lá do IPREF, do regime previdenciário. O limite da educação, a gente traz aqui um histórico e o cálculo dele. Encerrou 2023 com 25,78, então os 25% constitucionais, mais uma parcela que a gente tem que cumprir do TAC lá de exercícios da década de 2000 ainda sendo recompostos aqui num TAC, então chegando em 25,78% devidamente enquadrado. Quando a gente olha para a saúde, mais uma vez, o limite mínimo aqui 15%. Naturalmente, a gente supera ele bastante, porque os gastos com saúde são bastante altos naturalmente. E encerrando 2023, tendo aplicado 26,76% do orçamento em saúde, mais do que os anos anteriores. Era o que tínhamos a apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou discussões pertinentes. Obrigado. Anunciar a presença da vereadora Vanessa de Jesus. Agradecer a explanação sucinta que o diretor Guilherme acabou de apresentar. E eu vou agora abrir a palavra aos senhores vereadores, assessor de vereador, munícipe que esteja presente. E os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma E-Democracia. E-Democracia. As inscrições estão abertas. E, posteriormente, as perguntas, a assessoria, nós passaremos para a Secretaria da Fazenda para estar respondendo os munícipes que fizerem a pergunta através do sistema virtual. Vamos abrir a palavra. Vereadores, querem usar a palavra? Carol, Vanessa. Então eu vou abrir a palavra para o Arinaldo, assessor do vereador Brinquinho. 30 minutos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Geraldo Celestino, presidente da comissão, o vereador Carol, a vereadora Vanessa. Cumprimentar o Oscar, diretor, o qual cumprimento todos os funcionários da comissão da Secretaria de Finanças que estão aqui presentes. Bom, o meu questionamento, primeiro parabenizar pela explanação, né? É uma explanação sucinta, é números, a gente dificilmente vai discordar de números quando a gente vê, a não ser que você seja um matemático mesmo para pontuar essa discordância. Mas o meu questionamento é o seguinte, o vereador não, perdão, que ele já foi vereador, hoje prefeito, Guti, tem a bandeira da IPTU congelado, né? Essa é uma bandeira forte que ele vem trazendo esses anos todos. E existe na Secretaria, não sei se é da Fazenda, ou da Finança, um processo administrativo 6594 de 2018, que tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para a implantação de cadastro técnico multifinalitário, aerotofogrametria
e planta genérica de valores. Isso quer dizer aumentar o IPTU. Né? E aí eu pergunto, o meu questionamento é, essa contratação da empresa já foi concretizada? Está para se concretizar? E qual é o percentual previsto de aumento de IPTU para o próximo prefeito? Porque, pelo visto, esse prefeito não vai dar esse aumento. Então, será o próximo a ficar com esse encargo. Esse é o meu questionamento. Obrigado. Obrigado, Ari. No início da audiência, a gente estava tentando abrir, estava com problemas no som, e eu acabei fazendo uma brincadeira com o Ari. E a assessoria de imprensa informou que o som estava desligado. Eu brinquei com você aqui na mesa, eu falei assim, quem manda aqui sou eu. E foi ao ar. Foi ao ar. Então, foi ao ar, porque foi uma falha da imprensa, porque estava informando que o som não estava funcionando. Eu brinquei com você. E jamais esse vereador tem ranço autoritário. Eu falar que eu mando aqui. Sou o presidente da comissão, sou democrático, com todos... Entre eu e o Arinaldo, assessor do vereador Brinquinho. Acabou indo ao ar e alguns munícipes estão mandando mensagem para mim aqui. Se eu sou presidente da Câmara, agora eu falei, não, só sou presidente da comissão e não mando nada. Quem manda aqui é a cidade, as munícipes, né? É aqui a Casa do Povo, que representa a população, a gente ouve a secretaria. É uma audiência de prestação de conta do quadrimestre, como vai ter amanhã da saúde, a qual eu presido também. Sempre presido o orçamento do município, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, quase todos os anos, mas sempre fui democrático e simpático com todo mundo. Né? A gente tem um modo de dirigir aqui as audiências, né, democrático, mas com firmeza, mas jamais esse vereador tem esse ranço autoritário de falar que aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui é o povo. É ou não é, Ari? Obrigado, Ari. Então, eu vou passar agora para o Guilherme ou Oscar responder a pergunta do Arinaldo. Obrigado. E eu peço desculpa à população de Guarulhos, às pessoas que viram, que estava no ar, essa expressão minha. Então, foi uma estava descontraindo só, brincando com o Ari. Obrigado. Vamos lá, Ari. Respondendo aqui, uma pergunta que se desdobra em duas, na verdade. Né? Primeiro, sobre a aerofotogrametria. Foi um processo que, de fato, ele demorou a contratação, porque é um termo de referência complexo. É uma contratação que foi feita com recursos do PEMAT, para atender uma exigência legal de atualização da nossa planta genérica de valores, a última é lá de 2010 ainda, então ela precisa ser atualizada. E a contratação foi efetuada, o trabalho está sendo feito, a previsão é de que até o final do exercício comece a atualizar o cadastro do município. Isso, no fim das contas, vai trazer mais justiça ao IPTU, porque vai atualizar uma situação cadastral que já vem, provavelmente, há 10 anos, sem ser revista. Então, sim, está caminhando, vai ser cumprido, até porque o PEMAT ele dá prazos para a gente cumprir tudo isso, para usar o recurso federal que vem especificamente para isso. Né? Então, cumprimos todos esses prazos, está em execução e vai vigorar já num futuro próximo. Quanto ao IPTU congelado, por limitações tanto da lei de responsabilidade como de lei eleitoral, o prefeito não vai poder conceder o benefício para o exercício seguinte, o que seria injusto com o próximo. Então, o último ano de congelamento é esse, né? Foi um congelamento que vem até esse ano, no ano que vem segue normal e o próximo gestor que vier a suceder vai ter a liberdade de tomar as medidas que julgar necessárias, pertinentes, e o que for bandeira dele, da forma que se proponha. Respondido? Vamos lá, mais alguma pergunta? Como na pergunta, eu vou passar a palavra para o diretor Oscar fazer a explanação final. Posteriormente, nós vamos encerrar a audiência. Senhor presidente, vereadora Carol, queria agradecer a atenção de todos e nos colocarmos sempre à disposição para aquilo que for necessário em termos de esclarecimento por parte da Fazenda. Muito obrigado. Obrigado, Oscar.
ao qual eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria da Fazenda, o Guilherme também, que fez a explanação, e todos os funcionários da Secretaria da Fazenda aqui presentes, o Márcio, aqui do meu lado, a vereadora Carol, a vereadora Larissa Jesus, os assessores de vereadores, os munícipes, a nossa imprensa, a assessoria da Câmara, nossa assessoria, nossos agradecimentos. De amanhã, às 9 horas, teremos a audiência mais concorrida do ano, que é a Secretaria da Saúde, né? A Secretaria da Saúde, e amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui debatendo a saúde do município e a prestação de conta do terceiro quadrimestre. Obrigado a todos e declaro encerrado a presente audiência.